E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Palavras de Gálatas, capítulo 4, verso 6. Com essas palavras eu quero saudá-los neste dia de culto, cada um que se dispôs a assistir o culto, a tirar um tempo para orar, para estar em contato com a palavra de Deus. Que você possa neste dia ser abençoado por esta palavra de Deus, que de fato cada um possa receber o Espírito do Filho de Deus, para chamar Deus de nosso Pai, para chamar Jesus de nosso irmão, para termos comunhão com Deus e também uns com os outros. Quero saudar especialmente aqueles da nossa paróquia, da comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto, e todos os nossos amigos e familiares que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao nosso momento de culto. Eu quero convidá-los a termos juntos uma palavra de oração. Agradecemos, Deus e Pai, por mais esse momento oportuno de ouvir a Tua Santa Palavra, de receber a palavra que transforma o nosso coração. Que o Senhor possa nos acompanhar neste momento, possamos estar conectados com a Tua Palavra e também uns com os outros, através da internet. Que o Senhor possa abençoar o nosso momento de culto, assim pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós nos reunimos e celebramos este momento, no nome e na presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu segues bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha a tua luz. Em meus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu segues bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha a tua luz. Em meus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Eu faço a leitura de Jó, capítulo 38, os versos 1 a 11. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas d'alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas?
Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão orgulho das tuas ondas? Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco no ouvir e receber da sua palavra. Quem nunca passou por algum tipo de sofrimento ou alguma dificuldade na sua vida? Todos nós já passamos por situações complicadas no nosso dia a dia, na nossa vida, situações mais ou menos difíceis. As dificuldades e sofrimentos estão presentes, mas elas passam. Assim também com o texto que nós lemos de Jó, ele passava por grandes aflições, mas no final todas as aflições também passaram. O apóstolo Paulo também passou por muitas aflições e escreve para a comunidade de Corinto algumas cartas. Escreve do seu ministério, fala da sua vida, das muitas dificuldades que ele passou e sofreu, que pela graça de Deus ele sempre teve forças para continuar a jornada, continuar com fé, pregando a palavra de Deus. Assim eu também quero ler um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, dos versos 1 a 10. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando a nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Até aqui a leitura. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para essa comunidade de Coríntios. A primeira carta, ele traz ensinamentos básicos para a vida de fé daquela comunidade. Por exemplo, a importância da prática do amor, como se relacionar entre os irmãos na fé, principalmente na questão de conflitos, a celebração correta da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Também fala sobre os dons do Espírito Santo e como deve-se proceder os cultos, os momentos de adoração. Fala da ressurreição de Jesus Cristo e demais temas importantes para a fé daquela comunidade. Já na segunda carta, da qual nós lemos um pequeno trecho, o apóstolo Paulo fala um pouco mais de si mesmo, do seu ministério, de como ele estava lidando com as aflições, do que a comunidade também deveria fazer. Esse ministério que foi dado a apóstolo Paulo pelo próprio Jesus Cristo. Ministério chamado de Ministério da Reconciliação, ou seja, ministério de pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Jesus, falar do amor, da fé, de como as pessoas deveriam conviver em comunidade. Convém lembrar também que o apóstolo Paulo, antes, ele era um judeu que perseguia os primeiros cristãos, perseguia a comunidade que seguia a Jesus Cristo, levando inclusive alguns até a morte. E em determinado momento da sua vida, ele caiu. Estava no caminho para a cidade de Damasco, caiu em terra, viu Jesus, ouviu Jesus e teve a sua vida transformada.
E Jesus perguntou: por que você me persegue? E dali em diante, o apóstolo Paulo, em vez de perseguir os cristãos e a Jesus Cristo, passou a seguir Jesus, passou a ensinar a palavra de Deus, por tudo aquilo que Jesus lhe tinha ensinado. A sua vida se transformou totalmente, nós diríamos, da água para o vinho. Ele mudou totalmente a sua vida, a sua maneira de agir, de pensar, de ver Jesus, de viver a sua fé. Daquele dia em diante, Paulo não era mais um perseguidor, mas sim um anunciador da palavra de Deus. E a comunidade de Corinto também já havia recebido do apóstolo várias instruções a respeito de como viver a sua fé, haviam recebido a pregação do evangelho, o anúncio desta palavra de Deus para a salvação, e agora o apóstolo Paulo puxa a orelha deles e diz: vocês receberam tudo isso, mas isso não está fazendo diferença no seu viver. O apóstolo estava preocupado com esta comunidade, porque eles precisavam receber esta graça de Deus de todo o coração. Esta boa mensagem não estava gerando os frutos necessários, não estava sendo aproveitada ao máximo. E assim Paulo os chama a aproveitar esse tempo oportuno da salvação, esse tempo oportuno de receber a graça de Deus, a palavra da reconciliação anunciada por ele, com o coração aberto. E Paulo diz: este é o tempo sobremodo oportuno. Hoje Deus quer estar com vocês, hoje Deus quer estar conosco, nos dando a sua palavra, nos dando o seu evangelho, nos dando a paz e a salvação, quer nos dar vida nova. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia de receber a palavra de Deus. Não é assim que nós também não sabemos como será o dia de amanhã, tudo que pode acontecer? Cada dia é o dia de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Vencer os novos desafios com as situações que nós temos para resolver e estar sempre firmes na palavra de Deus. Hoje é o dia certo para viver com Jesus, para ouvir a sua palavra e tomar as decisões que precisamos tomar. Pouco antes do texto de 2 Coríntios 6 que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta palavra nos lembra de como Jesus transforma a nossa vida. Tudo que ficou para trás, Jesus transforma em algo novo. Ele transforma a tristeza em alegria, o choro em riso, as coisas ruins em coisas boas. E a partir da fé, percebemos que tudo também aqui é passageiro, mas a vida com Deus é eterna, aqui e depois da nossa morte. E Paulo fala desta reconciliação, pede que a comunidade de Corinto não receba a graça de Deus em vão, ou seja, que tudo que Jesus fez por cada um de nós seja levado a sério e seja recebido por nós com o coração aberto. O amor de Deus, o seu perdão, a sua graça, seja recebido para dar frutos. Devemos valorizar o presente da fé que nós recebemos quando fomos batizados, o presente do perdão que recebemos a cada vez que celebramos o momento da ceia, o presente da vida de Jesus em cada um de nós. Nós não temos nada por nós mesmos. Tudo que nós temos vem de Deus. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores e temos a possibilidade da vida eterna, da ressurreição, do perdão dos pecados, do amor. E hoje é o dia oportuno, é o dia certo para receber esta palavra, para confiar nesta palavra. Hoje é o dia da salvação, que nós possamos aproveitar este dia para receber a graça de Deus e que ela não seja em vão no nosso caminhar. E Paulo continua a sua carta conversando com esta comunidade de Coríntios, falando também das várias dificuldades que ele viveu, que apareceram durante o seu caminho e durante o seu ministério. Problemas, dificuldades, sofrimentos, sim, tudo isso esteve com o apóstolo Paulo. E ele vai dizer, eu não vou ler a lista toda novamente, açoites, prisão,
fome, noites acordado, angústia e muito mais. Tudo isso fez o apóstolo Paulo desistir de anunciar a palavra de Deus? Não, de forma alguma. Nisso ele sempre foi fortalecido. E ele mesmo, pouco mais adiante, nesta mesma carta, no capítulo 12, vai dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Quando estou fraco, então sou forte. Quando não temos para onde olhar, quando pensamos que não temos nada, aí sim nós podemos olhar para Deus e ver com Ele somos mais que vencedores e temos a força. Podemos olhar para Deus e ver que é Ele que nos traz consolo, salvação, vida nova e esperança. É Ele que está ao nosso lado para nos ajudar na nossa caminhada. Assim também a história de Jó vai nos lembrar de todo o sofrimento, de tudo que nós também passamos na nossa vida. Jó passou por grandes aflições e provações, que muitas vezes nos fariam desesperar. Também Jó se sentiu assim, desesperado. Passou por provações mesmo sendo um homem íntegro, irrepreensível, temente a Deus. As tragédias da sua vida não o fizeram abandonar a Deus. Ele sempre esteve na presença de Deus, conversando, colocando a sua angústia aos pés do Senhor. Ele passou por muitas aflições, os seus animais foram saqueados, seus empregados foram mortos, os seus filhos e filhas morreram numa tragédia, num vendaval. Ele ficou também gravemente doente, enfermo, e ainda assim permaneceu sempre firme na palavra de Deus, firme ao lado do Senhor. Tudo isso fez Jó questionar a Deus. Por quê esse sofrimento? Eu sendo uma pessoa tão correta, sendo uma pessoa que teme a Deus, por que todo este sofrimento na minha vida? Jó se questiona. E o texto que nós lemos é uma resposta de Deus a Jó. Deus responde a ele com outras perguntas, falando onde você estava quando eu criei o mundo, o que você sabe sobre a vida e sobre tudo que existe. Nós sabemos muito pouco, certamente. Mas Deus vem ao encontro de Jó e lhe dá esta resposta. Não o deixa só. Traz uma palavra de conforto e de sofrimento. De conforto. O justo servo Jó sofre sem causa aparente. Experimenta as perdas mais dolorosas para o ser humano, seus bens, seus filhos e sua saúde. Assim, Jó se coloca diante de Deus para clamar. Deus que domina sobre tudo, estrelas, céu, terra e mar, também sobre a vida do homem. Somos pequenos e insignificantes para saber todos os desígnios de Deus para toda a humanidade. Ele nos ama, Deus nos ama, ama a Jó, ama a todas as pessoas, ama o apóstolo Paulo, a comunidade de Coríntios, ama a todos. E no final do livro de Jó, ele vai afirmar isso. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus tem nas suas mãos, Ele faz. E demonstra que nós precisamos confiar neste Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer, Deus vai dizer ao apóstolo Paulo, minha graça te basta. E nós já ouvimos que Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Nossa força não está em nós, no que nós podemos fazer, na nossa ideia, e sim na palavra de Deus, na fé e na confiança neste Deus. Em tudo isso aprendemos que Deus é muito maior do que o nosso sofrimento, e seus propósitos são inescrutáveis. Nós podemos e devemos crer neste Deus e não esperar nada em troca. Devemos dar a Ele um amor que não espera recompensa, amar a Deus porque Ele também nos ama. Isto é receber a graça de Deus, isto é o que o apóstolo Paulo pede para esta comunidade. Receber a palavra de Deus e deixar ela frutificar, deixar que ela nos ajude na nossa caminhada de fé, confiar em Deus de todo o nosso coração. E hoje é o dia oportuno para receber esta palavra. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo deixa para esta comunidade em Corinto. Também
serve para nós hoje. O dia oportuno de ouvir a mensagem de Deus e deixar ela nos transformar, receber a graça de Deus, crer na palavra de Deus, crer em tudo que Jesus Cristo fez, crer que Ele é o Filho de Deus enviado a nós para a nossa salvação. Deus te colocou aqui hoje, fez você tirar esse tempo para ouvir este culto, porque Ele quer te abençoar, quer demonstrar e te dizer, eu te amo, Deus te ama. Quando nós olhamos para nós, sabemos que não temos nada, mas quando olhamos para Deus, vemos que temos muito. O reformador Lutero nos diz, tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu deixei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Ou seja, em Deus temos mais do que imaginamos. Em Deus temos tudo e somos amados por este Deus. Sofrimentos, dificuldades, angústias sempre estarão à nossa volta. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ama ou que estamos sozinhos nestes momentos. Jesus é aquele que sabe o que é sofrer e está sempre ao nosso lado. Paulo pede à comunidade de Corinto para receber esta graça de Deus, para que ela faça diferença no seu viver, que nós também hoje possamos receber o presente do perdão, da reconciliação, da fé, da esperança e do amor. Que a graça de Deus, dada a nós hoje, possa ser recebida por nós com muita fé e que faça diferença também para o nosso viver. Que Deus esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se inundem os montes vai o mar, ainda que a terra trema, Deus podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não passará. Esse é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se inundem os montes vai o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Eu te convido a orarmos juntos e você pode também, nesse momento de oração, lembrar e colocar aquelas pessoas pelas quais você deseja orar. Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos porque nos deste a tua palavra e por meio dela tu nos mostra a tua boa vontade para nós. Assim como nos ensinaste a orar e fazer súplicas, ouve o que trazemos diante de ti neste dia. Assiste-nos com teu Espírito Consolador. Esteja com as famílias que sofrem, enlutadas, com doenças, com perdas, com sofrimentos e dificuldades. Tu conheces a cada um e sabe dos sofrimentos e tribulação que cada pessoa passa. Dá o teu consolo aos necessitados e envia a nós desta comunidade as pessoas que sofrem como mensageiros da tua paz, do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia. Dá-nos, amado Deus, o Espírito do teu Filho, que nos amou e entregou a sua vida por nós. Nos ensinou a amar ao próximo e confiar em ti acima de todas as coisas, também nos momentos de dor e sofrimento. Tudo mais que está em nosso coração, nós o entregamos a ti, na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a estender a sua mão para receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos seguir, servir a nosso Deus sempre com muita alegria e receber neste dia a salvação do nosso Deus. Deus te abençoe, dê um abençoado fim de semana, um abençoado domingo a todos nós.